Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Val e esse é o canal Etc e Val. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, aproveitando que nós estamos comemorando 300 inscritos aqui no canal e que também já faz tempo que eu queria compartilhar com vocês os livros que eu li e acabaram mudando de certa forma a minha vida, ajudando muito na pessoa que eu sou hoje e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem sabe aí tem um livro que realmente chegou a te inspirar ou algum livro que você tenha para me indicar, porque vocês sabem, eu sou uma leitora que adora ler de tudo enquanto é assunto e eu acredito que esses livros que nos fazem refletir sobre algum ponto da vida acabam nos ajudando a evoluir de alguma forma. Então eu espero que vocês gostem. Se você não é inscrito, se chegou agora, aproveita e já se inscreva. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Para mim é muito importante essa interação aqui com vocês. E também lembre-se de avaliar o vídeo, de curtir ou não curtir e me contar o porquê. Vamos lá, vamos começar o primeiro livro que, para mim, assim, quando eu li, eu pensei, nossa, que livro interessante, que assunto interessante. Algo que eu nunca tinha ouvido falar na escola. A gente aprende de uma forma bastante empírica, mesmo na prática, assim, no vamos lá, né? Que é a comunicação. Então, esse livro é um livro do Dale Carnegie, que é hoje, na época que eu li, já era um best-seller. E ainda hoje eu percebo que ele está sempre entre os mais vendidos, né? É o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro, depois eu fui ler, né? Quando eu li na época eu tinha apenas 10 anos e eu acho que esse livro veio parar nas minhas mãos. Eu lia desde muito pequena, mas esse livro em específico, eu acho que ele estava lá em casa, alguém estava lendo, eu não sei como foi parar na minha casa. E aí eu comecei a ler, achei interessante, continuei até que eu terminei o livro. Eu vi que esse livro ele foi escrito em 1936 pelo Dale Carnegie, num estudo que ele estava fazendo sobre liderança. Então, é um livro que busca, que traz, né, bastantes aspectos práticos, assim, da comunicação. Ele parece, pelo título, né, ser um livro, assim, que traz bastante autoajuda, técnicas que podem parecer simples ou que podem parecer complicadas, mas é um livro que você consegue colocar em prática sim. Para algumas pessoas pode ser mais fácil o que ele propõe, para outras não, mas eu acredito que de certa forma é um livro que você consegue ter um grande aproveitamento. Este livro, como eu falei, ele apareceu assim de repente na minha casa, então é um livro que eu não tenho mais hoje, e na verdade ele também não era meu. Alguns livros eu acabo lendo e passo para frente, então dos livros que eu vou falar hoje, nem todos eu tenho. Ainda sobre esse livro, ele vai trazer algumas formas com as quais você pode se comunicar de maneira mais eficaz e fazer com que as pessoas tenham uma certa simpatia por você. Então, eu vou ler aqui um resumo que eu acabei encontrando, umas partes do livro umas ideias, na verdade, do livro, que realmente eu me lembro que fizeram muito sentido. Sobre a questão de fazer elogios sinceros e honestos às pessoas, despertar emoções nas outras pessoas, ser genuinamente interessado pelo que as pessoas estão falando, lembrar de sempre sorrir, né? Porque apesar de às vezes as pessoas não acreditarem, quando você sorri, você realmente acaba abrindo portas, né? E isso realmente contagia as pessoas. Ele fala também sempre de se lembrar do nome das pessoas, porque é algo que não deixa de ser o ego, né? Quando você lembra o nome de uma pessoa, ela acaba se sentindo importante. E é sobre isso que o livro gira bastante em torno, né? Do quanto você consegue fazer alguém se sentir importante. Então, quando você faz com que alguma pessoa se sinta importante, de maneira sincera, de maneira genuína, aquela pessoa passa a ter um vínculo com você. Então, ele sempre tem essa temática, né, de girar em torno de o quanto você vai fazer aquela pessoa se sentir importante perto de você.
né? Então, ser um bom ouvinte, incentivar as pessoas a falar sobre elas mesmas, sobre os desejos delas, os interesses delas, fazer com que a pessoa se sinta importante de forma genuína, sem interesses, né? Porque, na verdade, o objetivo do livro é fazer amigos, né? E ele fala também que o melhor jeito de ganhar discussões é evitá-las, porque mesmo quando você ganha uma discussão, há o sentimento na outra pessoa de perda, então aquilo ali, para um vínculo de amizade, não é interessante. Mas é claro, a gente sempre tem que achar um meio termo aí de respeitar as nossas ideias e respeitar as ideias do outro, né? Eu acho que o bom dessas leituras assim é você realmente ver o que você pode aproveitar de melhor, sempre lembrando que algumas coisas realmente você não vai aplicar na sua vida. Então, esse foi um livro que realmente me abriu os olhos assim para comunicação em uma época que eu era praticamente criança, né? E aí, eu acredito que depois eu vou ler esse livro, com certeza com outros olhos, mas é um livro que eu indico para todas as pessoas, porque realmente é um livro que, na minha opinião, é um livro sério. E é um livro que faz sentido, né? Tudo que ele propõe, as coisas que ele propõe, a maioria das coisas faz bastante sentido na sociedade, a forma como a gente convive. Vou parar só para tomar um chazinho de casca de abacaxi, que é meia língua, tá bem sensível. Bom, gente, o próximo livro é um livro que também me marcou bastante, assim como os outros, que é o livro Yoga para Nervosos, do professor Hermógenes. Esse eu tenho aqui comigo. Esse livro aqui, essa edição é de 1968, mas o livro mesmo foi publicado em 1965. E esse livro aqui eu não sei nem o que dizer para vocês. É um livro para todas as pessoas do século 20, 21 lerem. Porque ele não fica antigo. Ele é um livro que, considerando a correria que a gente vive, considerando a quantidade de informações que a gente tem a todo momento, considerando que as pessoas estão tensas, estão suscetíveis ao estresse, e isso qualquer pessoa, inclusive eu fiquei impressionada porque em 1965 mal existia televisão, né? Existia televisão, rádio, mas não tinha internet, não tinha essa velocidade toda de informação que a gente tem hoje. E mesmo assim, pelo que o livro fala, as pessoas estavam estressadas, as pessoas estavam tensas, deprimidas, ansiosas. O que a gente vê que é uma condição que, pelo que eu vi, perpassa o tempo, perpassa as condições tecnológicas que a gente vai tendo acesso, e isso é uma questão de trabalhar o nosso interior mesmo. Então, nesse livro, o professor Hermógenes, que tem uma grande história, uma linda história, né? Ele faleceu em 2015, mas deixou esse grande legado de estudos que ele fez pelo yoga no Brasil. Ele propõe exercícios para que a gente fique menos tensos, né? Pratique menos a normose que ele fala no livro, que é aquele jeito de viver como de todo mundo, que a gente busque uma alimentação mais saudável, que busque um estilo de vida mais saudável. Então, quando eu li esse livro, foi um divisor de águas, foi uma fase que eu estava questionando muitas coisas, e ele me deu algumas respostas, assim, não digo até respostas, né, mas caminhos para que eu aquietasse mais meu coração, né? Eu acredito que naquela época eu estava vivendo mais no futuro do que no presente, e esse livro serviu para me ancorar mais no que eu precisava saber, que era como lidar com tudo, né? Com tanta informação, com tantos caminhos para seguir. Então, ele foi muito bacana. Inclusive, me deu essa iniciação assim no yoga, nas posturas. Lembrando que yoga é um estilo de vida, também filosofia. Não é só a questão das posturas, né? Você tem todo
toda uma filosofia no yoga que é muito bacana. Então esse livro aqui realmente eu indico para todo mundo, eu acho que faz muito sentido nessa vida que a gente anda levando aqui. E o próximo livro, seguindo também assim nessa onda de cura, né, do professor Hermógenes, do yoga para nervosos, eu também vou falar para vocês, o passarinho ali, vou falar para vocês desse livro aqui da Louise Hay, que eu demorei, na verdade, um pouquinho para poder conhecer. Quando eu conheci esse livro, eu estava procurando algo que ligasse, na verdade, as emoções, né? Que fizesse um paralelo com as emoções e as doenças. No início eu achei livros da Cristina Cairo, e aí eu acabei chegando na Louise Hay, que tem esse livro também, que é maravilhoso. É o livro Você Pode Curar Sua Vida. É um livro muito bacana, ele fala da relação entre as doenças que a pessoa apresenta, ele traz até tabelas, né? Entre as doenças que a pessoa tem, a causa e o padrão de pensamento. Porque ela faz uma correlação assim, de que você pode... você causou, de certa forma, aquela doença em você com um determinado padrão de pensamento. Algo que você viveu, algo que gerou um gatilho, e você passou a repetir isso por algum tempo. Então, ela sugere... Olha que ilustrações maravilhosas que esse livro tem. Olha que lindo. Essa edição aqui é uma edição ilustrada, então ela é muito linda. Olha só. E aí ela traz esse paralelo das doenças, da causa, do padrão de pensamento que você tem que vibrar, que você precisa, né, passar a ter na sua vida, repetir. E é um livro, assim, riquíssimo, né, que faz essas proposições para a gente realmente reavaliar. No final do livro, eu me lembro que ela conta a história dela, que é uma história, assim, super inspiradora, uma história, assim, que depois que você lê o livro, você fala, meu Deus do céu. Uma pessoa que tem uma história de vida dessa, com certeza tá sabendo o que fala, né? Não tá falando algo que seja alguma invenção, algo que seja somente para ganhar dinheiro. A Louise Hay também não está entre nós mais, mas ela deixou esse legado de muitos livros. Tem também, além do documentário dela, tem palestras dela no YouTube, tem meditações dela no YouTube que são muito interessantes. Do professor Hermógenes também tem um documentário sobre ele na Amazon. E assim, são obras que você realmente sabe que o autor, ele fez realmente um trabalho muito grande. E que são coisas sérias, né? Olha só essa ilustração. Visualizar, meditar, relaxar, afirmações, amor, gratidão. Ela fala muito da gente se permitir entrar no fluxo da vida, né? Que às vezes a gente fica tão preso àquilo que a gente quer, àquilo que a gente gostaria, como a gente gostaria que fosse, e não deixa a vida fluir como ela tem que ser, né? Então, ela sempre propõe essa afirmação. Sempre inicia assim, né? Na infinidade da vida, onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Cada um de nós, eu inclusive, experimenta a riqueza e plenitude da vida de maneiras para nós significativas. Agora, olho para o passado com amor e escolho aprender com as velhas experiências. Não existe nem o certo, nem o errado, nem o bem e nem o mal. O passado está terminado. Existe apenas a experiência do momento. Eu me amo por ter me trazido por entre esse passado até o presente. Compartilho o que e quem eu sou, pois eu sei que somos um só em espírito. Tudo está bem no meu mundo. Olha que coisa linda, né? Muito lindo mesmo. Na verdade,
É um livro muito complexo, porque apesar de trazer essa beleza toda das informações, e eu acredito que é por isso que para isso tem um livro, porque apesar de ser simples, na prática é muito complexo. É por isso que eu acho esse livro muito lindo, porque na verdade a gente precisa de muito tempo para poder trabalhar essas crenças limitantes, esses padrões que nos levam a alguma doença, não é mesmo? Então, sobre esse livro é isso. E, bom, gente, o quarto livro que eu tenho para mostrar para vocês é esse aqui. Esse livro que eu já falei em vídeo aqui no canal. Se você não viu, vou deixar aqui o card para você assistir, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. É um livro imprescindível para a mulher, para todas as mulheres. E eu acredito que seja um livro que, dependendo de qual fase da sua vida você esteja, você vai ter um olhar diferente sobre esse livro. E é claro, acredito que com todos os livros sejam assim, né? Porque a gente vai tendo experiências ao longo da vida, vai tendo aprendizados, a própria maturidade vai fazendo com que a gente tenha olhares diferentes sobre cada livro. Esse livro aqui, ele traz mitos e histórias de arquétipo da mulher selvagem. Então, a Clarissa, ela fez um estudo com lobos, fez um estúdio. Então, histórias que a autora vem trazendo as informações que ela foi angariando aí pelo mundo e fazendo esse paralelo aí com o feminino. Então, é um livro riquíssimo, um livro que, assim, você lê um capítulo e fica, de certa forma, engasgado com tanta informação. Você precisa de um tempo para poder digerir, para poder trabalhar aqueles aspectos na sua vida. É um livro que você vai grifar bastante, que você vai ter como material de estudo mesmo, porque ele vai te trazer muitas informações importantes e informações para a sua vida. Então, é um dos livros também que me abriram a visão sobre a minha feminilidade, sobre o que é ser mulher, como é ser mulher. Então, esse livro aqui fez toda a diferença. O próximo livro e último, por quê? Na verdade, vou fazer um vídeo de 5 livros. Mas, quando eu fui ver aqui, organizar, eu achei, acho que mais de 10 livros. Então, eu vou fazer essa parte com 5 livros. E depois, se vocês quiserem, dependendo da resposta que vocês me derem nos comentários, da interação, se vocês tiverem interesse, aí sim eu trago mais 5 livros pra gente ir fazendo assim por partes. Porque realmente, graças à leitura, graças a Deus, a leitura é algo que nos abre a mente, nos proporciona muitas experiências que talvez se a gente fosse ter só com o tempo ou só errando, né, com as nossas próprias vivências, a gente não teria. Então é como se fosse um atalho na vida, né, um atalho pra gente ir se enriquecendo de informações através de outras pessoas, de outros escritores, para poder fazer o nosso próprio caminho. Que não quer dizer que a gente não vai errar, mas que a gente vai ter boas companhias, né, durante a vida. Na verdade, é um livro lançado em 1944 e é um livro em que o espírito de André Luiz, o médico André Luiz, ele vai contar detalhadamente como é a experiência espírita, né, de vivência espírita e ele vai trazer pra gente como é a experiência, né, de vida na colônia espiritual de nosso lar. É um livro que realmente fala sobre a relação entre causa e efeito, a questão de a gente viver praticando bem, a importância de viver praticando bem,
e traz a experiência de vida, né, de uma pessoa, como ela foi na Terra e a partir da sua morte, como que isso se desenvolveu no mundo espiritual, né, como que foi a vida dele. E aí, ele traz relatos de como é essa cidade espiritual, essa colônia espiritual de nosso lar. É um livro, assim, muito bonito mesmo, que você consegue imaginar na sua cabeça, talvez perto do que ele esteja falando. E, e eu acredito que foi um livro que me mudou bastante, porque me mostrou também aquela questão do apego, como a gente às vezes pode facilitar a nossa vida se a gente tiver menos apego às coisas do mundo, né? Não assim no sentido de não viver bem, de não ser apegado a não ter amor à nossa família, não criar vínculos, mas no sentido de a gente viver se preparando para a vida também espiritual. Então, de buscar fazer o bem aqui na Terra, porque a gente sabe que a vida é eterna, né? E eu acredito nisso também por ser cristã. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus e acredito também que a vida ela tem esse sentido eterno, que realmente eu acredito que ela não acaba aqui. Então esse é um livro que ajuda bastante a gente nessas percepções, a ter uma ideia de como as coisas são na prática, né? No mundo espiritual. E é um livro belíssimo, eu indico com certeza. Então, por hoje, são esses 5 livros. Quem sabe no próximo vídeo eu não vou compartilhar com vocês mais 5 livros. Então, aí embaixo, aproveita já nos comentários, me coloquem aí mais alguns livros que vocês leram, que mudaram a vida de vocês, que vocês gostaram, porque eu quero saber e eu com certeza vou ler, hein? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu espero vocês num próximo vídeo. Até mais!